Boa noite, oficialmente falando. Boa noite, pessoas que irão nos ouvir e ver-nos, claro, ou não, também no YouTube mais tarde. Se a reunião tiver mais de 2 horas, não nos culpe. Boa noite para todos. Boa noite. Obrigada por responder. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Cadê o Matheus para reclamar? Cadê a animação desse povo? Ai, ai. Velhos tempos, mas enfim. Bom, gente, bem-vindos a mais uma reunião. Hoje vamos ficar a grande a cargo com os posicionamentos do Franz, quer dizer, sobre nossos lobby points de hoje, né? Os posicionamentos não são do Francis em si, ele que vai ajudar a gente a construir eles, sobre áreas verdes nas cidades. Mas nesse momento aqui temos 2 primeiras pautas que são bem rapidinhas, espero não levar mais de 10 minutos para comunicá-las. Que, primeiro, antes de mais nada, perguntar, Érica, André, vocês querem falar? Não, só posso. Acho que o anúncio da Érica vai ser hoje já também. O babado, o que chegou agora. Ah, pode ser. Eu posso Mas aí falar. pode ser o último, né? Não sei. Tá. Suspense. Surpresa, suspense. É verdade. Fica por último, então? Pode ser. Surpresinha. Bom, gente, primeiro, antes de mais nada, pilares do GT. Como vocês viram, a gente conversou sobre os pilares na última reunião. Em relação a... Começamos os grupos, né? Falando das atividades, o que tinha sido proposto. Fora também a gente falou que ia conversar com vocês depois em relação ao que vocês gostariam também para o GT. E esse dia chegou, gente, mas não será hoje. O que nós queremos propor para vocês, conversar com vocês, é que depois a gente chegue nos grupos que fizemos de WhatsApp essa semana, e a gente comece a marcar uma reunião. Sim, gente, mais uma reunião, mas prometo para vocês que não é uma coisa muito longa, né? A gente, talvez no máximo dos máximos 1 hora, assim, em teto, justamente para a gente conversar mais, focar só no assunto daquele pilar, entender vocês também, entender se vocês têm as ideias, como a gente vai trabalhar, montar um planejamento bonitinho para alguma coisa que a gente já queira fazer, pôr a mão na massa do que a gente está precisando, de fato, cumprir de planejamento esse ano que a gente quer fazer, né? Eu vou deixar depois para vocês os planejamentos nos respectivos grupos. E eu creio que seria um momento muito bacana também de ter essa conversa mais cara a cara, né? Tipo, virtualmente falando, mas mais um momento assim de a gente focar só nesse assunto, só em comunicação, só em engajamento. Lobby não vai rolar, né? Porque lobby praticamente só tem eu, então. Mas por hora eu tô conseguindo levar. Porém, seria muito bacana a gente ter esse momento assim. Não estamos pensando em fazer algo com frequência, acho que talvez uma a cada 15 dias, não sei o que a Erika e o André acham, né? Ou então se outra pessoa quiser dar uma opinião sobre, assim, até porque no início a gente não tem projetos muito, muito longos no momento, né? Então vai ser mais esse momento, assim, da gente dar um oi e tentar conversar só focado no assunto. Então, ao longo da semana, esperem que a gente está querendo mandar aí um doodle para vocês votarem. A gente está priorizando que não seja horário de reunião dos outros grupos de trabalho, e também que não fique algo muito extenso, assim. Estamos abertos até para o fim de semana, se vocês acharem legal, porque a gente não quer fazer justamente algo nada muito longo mesmo, só pensar em uma coisa para a gente dar o pontapé inicial. E acho que de aviso, no mais, é isso. Eu queria saber se está todo mundo ok.
Por mim, ok. Sim. Eu acho que sobre o tempo, assim, quantas vezes, a frequência, né? Uhum. Acho que a gente pode conversar com cada grupo também para ver o que as pessoas acham, Sim. como funciona melhor. Por mim tá ótimo também. Só não quero sobrecarregar vocês com mais tanto que a gente tem aqui de trabalho. Por mim, ok. Alguém, gente, quer se pronunciar algo? Pode discordar também, gente, não tem problemas. Ok, também. Acho que a questão da frequência, acho que a gente vai sentindo também a demanda de cada pilar, né? Que vai aparecer tanto de trabalho, o que é que dá para fazer ou não. Pelo A menos fazer. ideia, Que às vezes é para não fazer uma reunião só para ter a reunião e de repente não tem. Mas então, acho que nesse primeiro momento, pelo menos, alguma coisa assim. É bom para a gente se alinhar, né? Pensar alguma coisa até além daquele planejamento que foi já desenhado, enfim. Essas primeiras coisas que a gente já passou nos grupos, mas eu acho que a reunião é bom para dar esse pontapé, né? isso mesmo, gente. A gente vai, na verdade, é uma reunião mesmo para a gente se entender. Mas é isso que o André falou. E frequência, a gente vai vendo a ideia de acordo com a demanda também. Eu acho que, no mais, é isso. Eu não escrevi isso na ata. Se alguém puder escrever para mim depois, eu agradeço. Enquanto eu procuro aqui o outro link do que vamos precisar. Posso falar da semana? Pode falar, Erika, é melhor que aí eu já vou caçando o link aqui. Tá. Então, a gente recebeu há 10 minutos o tema que foi escolhido para a Semana do Caminhar. E com 55,2% dos votos, o tema escolhido foi recaminhar e se reapropriar da cidade. Refletir sobre a volta às ruas e espaços públicos no contexto da pandemia, explorando a cidade como um novo olhar a partir do que as pessoas sentem falta, e se serão desenvolvidas relações de cuidado e reivindicação dos espaços que percorriam a pé. Esse é um tema e um pouquinho da explicação, né, dele. E aí, conforme a gente for recebendo as atualizações, né, quando que eles vão abrir para a gente escrever ideias de ações, para a gente ver também como se desenrola toda essa questão da pandemia, se realmente vai rolar ações na rua ou se vai ser online, e conforme for se desenrolando, a gente vai avisando aqui. Vou avisando no grupo também. Para quem não tá lembrado, gente, é o famoso tema 3, tá? Sim. Mas legal. Depois eu deixo por escrito na ata exatamente o que eles mandaram lá. Isso que eu falei aqui. E é isso, gente. Esperemos que a gente possa voltar às ruas em breve. Deixa eu deixar aqui. Bom, gente, a próxima pauta, na verdade, né, a nossa última aqui, antes de começar o Francis, chegou uma demanda para a gente já há uns dias, mas na verdade ela foi mais oficializada na sexta. O Engaja está para receber uma pessoa
bombástica, maravilhosa, que trabalha pela causa indigenista há acho que mais de 30, 40 anos, eu acho. Enfim, uma pessoa aí longa na área. É o famoso, nosso querido companheiro, o Márcio Santilli. Para quem não conhece o Márcio, ele é um dos fundadores do Instituto Socioambiental, formado em filosofia, já foi presidente da FUNAI, a Fundação do Índio, aqui no Brasil. Inclusive, fez parte da Constituinte, então, muito do que a gente tem das questões de comunidades tradicionais na Constituição hoje foi ele que fez, assim, então, fico até emocionada, porque o Márcio é uma pessoa, assim, maravilhosa, que já teve o prazer de conversar com ele, assim, é incrível, parceiro nosso também de longa data, e a gente conseguiu que ele fizesse uma live para o Engaja Mundo. Ainda não tem data, não tem hora, porque isso também depende muito da articulação da Paloma, que é a coordenadora do GT de Clima. Ela deixou aqui um link para a gente, para a gente colocar perguntas para ele, né, porque ele vai falar sobre o cenário político, porque é o trabalho dele, né, ele faz análise de conjuntura, do contexto, assim, atual, do cenário para as outras organizações, e para o ISA também. Gente, eu não perguntei se a gente podia compartilhar o link, mas eu acho que a gente pode deixar ele aqui, porque, de fato, ele quer que a gente mande as perguntas, né, ele não vai fazer uma exposição de nada, assim, do tema, né, ele vai ser só uma conversa mesmo, e foi pedido que nós, os GTs, mandássemos perguntas por escrito aí no arquivo, e vamos acabar enviando para ele. Eu vou deixar o link aqui, tá, gente? Se eu não puder ter feito isso, eu peço desculpas, depois eu me entendo lá com a Loma. Mas vocês podem ver as perguntas que tem aqui, a gente já tem mais ou menos uma ideia, né, do que vamos perguntar, né, do que já tem de interesse. E assim, gente, tentem perguntar aí as coisas relacionadas também ao que a gente trabalha e tudo, mas não se fechem só a isso também, né? E eu acho que eu creio que no mais seja isso, gente. Fico muito emocionada, de verdade. Adoro o trabalho do Márcio. E tô fazendo um mini chat. Mas ele tá aqui na ata, eu vou deixar aqui também. Vou jogar aqui no chat para vocês. E creio que mais é isso, gente. Procurem conhecer melhor o trabalho dele, assim. Ele é maravilhoso. E é isso, gente. Eu acho que esse é só esse pedido mesmo. O arquivo tá aí, perguntas a serem feitas. E eu espero que vocês tenham prestado atenção no que eu falei, porque vocês estão conversando aí no chat sobre assunto aleatório. Mas, no mais, eu acho que é isso. Ah, gente, outra coisa. Se vocês fizerem perguntas no arquivo, por favor, avisem que fizeram, tá? Que aí a gente não tem muito... Tem mais ou menos saber o quanto veio de vocês, o que veio de vocês. Tá? Então, ó, gente, fiz uma pergunta no arquivo. Avisem, por favor. Ou então, se vocês quiserem mandar para mim no privado, mandar para a gente pode inserir lá também. Mas acessem o arquivo. Tudo certo? Certo, todo mundo ok, lindos, maravilhosos, vocês são incríveis.
Certo, então. Então, gente, de pautas mesmo, é isso. Se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, diga agora, antes de Francis Net, desculpa, antes do Francis começar. Tudo certo, então, gente? Francis... Por mim, tudo bem. Uhum. Francis Andrade, engenheiro florestal. Microfone é seu, tá? Eu prometo que eu vou maneirar nos apelidos. Mas é isso, hoje estamos recebendo ele como um profissional, então sejamos profissionais também. Pois é, que eu também vou ser hoje. Hoje eu vou ser bem profissional. Tá me escutando? Sim, amor. Boa noite, gente. Tudo bem? Eu não consigo. Mas, enfim. Oi, gente. Boa noite, realmente. Estou muito feliz que eu possa vir, que eu esteja aqui falando sobre um tema que eu gosto muito, que é a arborização urbana, plantio de espécies florestais, né? Recomposição da paisagem, enfim. Eu fiz uma apresentação. Eu vou apresentar, porque assim eu não me perco, eu acabo me perdendo em várias falas. Aí eu montei. Não terminei também, porque eu sou assim, eu às vezes não termino o que eu faço. Mas ela tá bem legal. Eu vou apresentar aqui e a gente começa, tá? Só estou esperando a tela compartilhar. Mas não quer dizer que eu não tenha terminado a apresentação, né? Eu terminei, ou a sala, né? O material, mas eu não terminei realmente a apresentação. Tá apresentado, né? Uhum. Eu vou tentar ir anotando aqui. Eu tentei fazer uma... Então, vou falar sobre arborização. GT de habitats. Gente, foi uma loucura. Eu fiz isso em 20 minutos, enquanto estava fazendo a comida também, então... Foi uma loucura. Enfim, Tá lindo. hoje, mas o final tá triste. Começa assim, o começo, né? E no final, quando vocês estiverem cansados, não vão olhar muito a temática. Mas é isso. Hoje iria falar somente sobre arborização urbana, mas como eu estava conversando com a Abá, né? Arborização urbana é um tema muito simples, assim, tem toda a temática e estudo envolvido, mas ele é muito simples e que eu acho que não se adequaria no nosso tema, né, na nossa temática, que é cidades sustentáveis, cidades resilientes, né? Por o simples fato de que a arborização urbana é só uma temática dentro de um contexto de áreas verdes, né? Que é um outro mundo. Nossa, deixa eu ver se eu tirar isso aqui. Ocultar. Tirei. Então, vamos logo. O que é arborização urbana, né? Se eu perguntar a vocês o que é arborização urbana, o que vocês me falam, me dizem? O que entende de arborização urbana? Pode responder aí no chat, pessoal, que eu consigo ver no celular também, né? Eu consigo estar em vários cantos ao mesmo tempo. Iludido. Então, já que ninguém vai responder, isso, árvores nas cidades e tal. Não exatamente isso, né, André? Você errou. Mas, assim, o que é arborização? O que é arborização urbana? A arborização urbana é praticamente a ação de plantar árvores. Plantar, monitorar e fazer a sua manutenção. Então, dentro do contexto de cidades sustentáveis, cidades o que a gente espera para o futuro sustentável, simplesmente o fato de plantar não vai tornar uma cidade sustentável. Entendeu? Porque como a gente sempre ouve falar que a sustentabilidade, né, tem o triplé da sustentabilidade, que é o lado ambiental, econômico e social. E simplesmente só o fato de plantar árvore, ela não dá essa função social, assim, não completa 100% a função social da sustentabilidade.
Porém, como falei, não tem como trazer aqui somente sobre a arborização urbana, pois está cortando gente. Não, tá ótimo. Deixa eu só botar Lari, aqui. então é só porque Lari falou aqui que está cortando lá. Então, e também não tem como trazer o contexto de arborização urbana, pois todas as regiões elas seguem diretrizes e planejamentos diferentes. Ou seja, uma cidade ela realiza, tem todo um contexto, tem toda uma burocracia, diretrizes, planos diferentes. Então, também não tem como só especificamente trazer o que é a arborização urbana aqui e mostrar o contexto apenas de uma região, que eu tenha conhecimento, já que se chegar em outra região não vai ser aplicável. Porém, grande parte dos planos de arborização que algumas cidades vêm elaborando, ela tem como base 2 planos de arborização, o de São Paulo e o do Paraná. Então, se vocês pegar de arborização, vai conter muito conteúdo desses 2 planos de arborização, tanto de São Paulo e do Paraná. E que, para mim, os 2 são completos. Eu gosto bastante da abordagem dos 2. Eles não somente abordam a questão da ação de plantar, sobre a questão do espaço físico, o componente arbóreo, mas também a fitossanidade das árvores. O de São Paulo não, mas eu acho que o do Paraná ele aborda a questão da fitossanidade, da saúde das árvores também. Então, tem toda uma questão de manutenção também posteriormente e todas as ações de arborização, como podas, capina e tal. Então, só que para levar esse contexto, né, de arborização, sistemas de áreas verdes, de arborização urbana, a gente tem que entender que vai ser situado nas cidades, né? A gente vai estar inserindo, vai estar incidindo nas cidades. E segundo o IBGE, eu não vi dados atualizados, não sei se eu consegui achar, de 2011, estima-se que 85% da população brasileira já vive em cidades. Porém, as cidades elas cresceram de forma desorganizada, né? Muitas cidades, no caso, não tiveram um acompanhamento de um planejamento do seu espaço, ou seja, da sua gestão urbana. E, sendo assim, nesse contexto, né, acabaram esquecendo e passaram por cima de interesses socioculturais, econômicos e ambientais, que precisam estar ali contidos, né, para que as cidades, a população, coexistam, né, de forma harmônica. E com isso, a gente acaba tendo vários problemas, né, vários fatores, tanto socioambientais, como vazios urbanos, e também, através desse mau planejamento, dessa falta de gestão, a gente acaba não tendo políticas efetivas para a elaboração desses planos de arborização, ou então mesmo até da questão de plantar. Tem muitas cidades que o simples fato de plantar já vira um grande problema, porque a população ela não entende que plantar na calçada pode ser prejudicial, ou que, por mais que ali tenha um espaço vazio, vamos dizer assim, não se pode plantar, porque não existe uma gestão urbana, não existe um plano que contemple a arborização urbana. E, através desses problemas, né, do crescimento das cidades, eu vou trazer aqui 2 indagações que pode basear os nossos futuros posicionamentos, que é, que tipo de cidade estamos construindo? Somente a expansão urbana, só estamos, sei lá, construindo estruturas, mas que tipo de cidade estamos construindo? Estamos de acordo com o desenvolvimento sustentável? Outro ponto que é bastante importante, que eu acho que esse é o que a gente deve mais frisar dentro do nosso grupo, dentro da temática de cidades resilientes e cidades sustentáveis, é se estamos realmente fornecendo o mesmo estado de bem-estar nos diferentes grupos, né, que ocupam esses espaços. Porque se a gente for pegar também só a parte de arborização urbana, qual são as localidades que se contemplam mais com a arborização urbana? Os centros, que geralmente já tem toda essa questão de subsídios, né? Tem toda essa questão de que precisa embelezar os centros, né? Principalmente centros turísticos, centros comerciais, e a gente só está fornecendo bem-estar, qualidade de vida para quem mora nessas localidades, mas o pessoal da periferia
os periféricos, dos centros urbanos periféricos. Estamos fornecendo a eles também esse estado de bem-estar? Então, assim, são perguntas que a gente deve estar sempre pensando, fazendo esse exercício, né, de que será que estamos construindo cidades realmente sustentáveis ou simplesmente estamos só plantando? Já que para ser sustentável a gente tem que atender esse lado social, né, e diminuir as vulnerabilidades. E com isso, né, surge, para atender isso, surgem os sistemas de áreas verdes públicas. A gente sabe que as cidades, hoje, elas são consideradas as principais problemáticas, as principais palcos, na verdade, de problemáticas ambientais e climáticas. Principalmente devido a toda essa questão de desordenamento, né, má gestão. E, além disso, tem uma alta concentração populacional e alto consumo de recursos. Aí, por isso que a gente vê a questão do grande verticalização, né, em periferias, a expansão urbana, né, a questão do consumo de recursos, porque acaba desmatando as áreas verdes que ainda existem dentro das florestas ou dentro das cidades. Então, são palcos realmente de grandes problemáticas. E o nosso desafio é implementar a gestão sustentável dentro dessas cidades, né? E dentro dessa gestão sustentável, a gente tem o planejamento urbano, que visa melhorar a qualidade de vida nas cidades, claro, e são mecanismos estratégicos que devem ser adotados, né, dentro das políticas de desenvolvimento do país, das cidades e tal. E também esse planejamento urbano, ele é considerado, olha só, que a gente tem um arcabouço legal gigantesco, que a gente acaba a gente não tem muito conhecimento, isso não é passado para a gente, né, mas a gente tem um arcabouço gigantesco que é feito para realmente implementar esses sistemas, né, dentro das nossas cidades. E esse planejamento urbano é considerado uma política de desenvolvimento territorial, normatizada pela Constituição Federal, né, e tem o Estatuto da Cidade como lei, e que é um dos instrumentos políticos mais importantes para o planejamento das cidades. Ou seja, a gente tem arcabouço, a gente tem leis, a gente tem mecanismo, porém só não está sendo realmente implementadas, né? E dentro também do planejamento urbano, da gestão sustentável, temos o plano diretor, que é o instrumento fundamental para a execução dessas diretrizes, e ele é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes. Ou seja, se você for olhar, sua cidade tem mais de 20 mil habitantes e não tem um plano diretor, tem que ter. Eu não sei como funciona a execução do plano diretor, mas está dentro do Estatuto da Cidade. E esse plano diretor, ele aborda quando as cidades não têm plano de arborização, dentro do plano diretor tem algumas partes, lá, algumas diretrizes para implementação. É muito importante frisar nesse plano diretor, porque quando a gente quer fazer uma ação, até pelo engaje e tal, até mesmo de plantio, de árvore, quer junto com prefeitura, governo e tal, esse plano diretor é o que vai facilitar nossas vidas, porque geralmente ele já tem algo pronto, que só falta a aplicação. Então, se a gente procurar o plano diretor na nossa cidade, às vezes está lá já, algo já pré-estabelecido, e a gente só precisa aplicar esse plano diretor. E quem tem experiência com esse plano diretor e com ações envolvendo é Jéssica de Confresa. Quem não sabe, Confresa também é um dos núcleos locais do Engaja. E a Jéssica, o projeto, uma ação que eles fizeram lá em Confresa, eu acho que é Mato Grosso, né? Foi através do plano diretor. Primeiramente, eu acho que no primeiro momento que eles queriam aplicar a ação, foi barrado, justamente porque não estava atendendo o plano diretor. Mas aí, conversando, estudando o plano diretor, depois foi super fácil, realmente foi fundamental para a execução da ação deles lá em Confresa. E foi uma ação do núcleo local do Engaja. Então, né, sobre agora, realmente falando sobre sistemas de áreas verdes públicas, o que é o sistema de áreas verdes?
O que é? Sistema de áreas verdes. Sim, por isso que quem está na planta E, eu fiz um convite, né, para o pessoal. Eu pedi para ir atrás, a gente pediu lá, na verdade, para ir atrás dos planos diretores, dos planos de arborização, porque realmente cada cidade ela tem uma particularidade, então não tem como a gente medir regra de uma para outra, sendo que as cidades elas têm o seu próprio funcionamento, né? Enfim, o que é o sistema de áreas verdes? O sistema nada mais é que o elemento arbóreo na paisagem urbana, ou até mesmo aqueles remanescentes de florestas que remanescente é o que sobrou, né? Que existem ali dentro da cidade. E vai fornecer diversas as funções básicas de todo o sistema, de todas as áreas verdes, que são as funções ecológicas, social e a estética da paisagem, né? Então, por isso que a questão de arborização urbana também, ela tem que englobar essas funções. E tem várias dominações. Pode ser chamada de espaços livres, espaços verdes, áreas verdes, verde urbano e a própria arborização urbana. Só que qual o problema dessas várias dominações, né? É que isso, como eu falei, cada região tem o seu plano, tem sua própria lei, sua própria legislação vigente, né? E essas várias dominações acabam tendo conflitos na hora que você vai adequar o seu projeto, que vai classificar, né? E isso acaba meio que dificultando os critérios para a elaboração de leis e planos. Então, para ficar muito mais fácil para a elaboração desses planos, foi dado o mais comum, o mais usual e o mais recomendado é o sistema, são as áreas verdes, né? Então, por isso que eu falei também no começo que aplicar somente a arborização urbana às vezes acaba meio que dificultando as nossas vidas. E uma curiosidade, queria saber se vocês conseguem adivinhar, não, ter ideia, se as árvores plantadas na calçada fazem parte da arborização urbana ou do sistema de áreas verdes. As árvores plantadas na calçada. Se é parte de arborização ou áreas verdes. Arborização urbana. Arborização, áreas verdes. Tá dividido, vem o Francis. Então, o sistema, as árvores plantadas na calçada, eles fazem somente parte da arborização urbana. Não faz parte do sistema de áreas verdes. Por quê? Para ser um sistema de áreas verdes, precisa ter o solo precisa estar permeável. Ou seja, quando está plantado na calçada, não tem a permeabilidade, né? Impermeável, porque tem calçada e tal, então não faz parte do sistema de áreas verdes. Porém, está dentro da arborização urbana, que está dentro do sistema de áreas verdes, mas não é o sistema de áreas verdes. Então, por isso que eu coloquei essa carinha aqui de interrogação, que vocês conhecem dos memes aí. Ô, Francis, uma dúvida. Você falou isso, mas, por exemplo, se tem alguma área específica mínima de, desculpa, como que você falou de permeação, né, do solo permeado? Porque tem algumas árvores que ela tem um espaço em volta que, na teoria, é permeável, né? Permeável. Mesmo na Então, calçada. eu fui atrás disso, aí vi um artigo que é 70%, realmente tem que ter 70% de permeabilidade, algo assim. Só que aí, quando eu fui fazer os cálculos de algumas coisas, vai depender muito do componente arbóreo, né? Aí eu fiquei sem saber realmente a dimensão. Então, vai depender do componente arbóreo que esteja ali, tipo, da copa, do sistema que eles estão implantados. Então, realmente, quando eu fui pesquisar, eu não entendi realmente essa porcentagem, mas eu acho que tem que ter 70% do espaço ali que esteja plantado, que o solo tem que estar permeável. Mas realmente, assim, eu acho que aí isso vai depender do espaço que está plantado, né? Que tem árvores. Mas é uma informação que eu notei até aqui para pesquisar depois, porque eu fiquei muito em dúvida e fiquei com curiosidade como é que faz esse cálculo.
Então, né, voltando a essa questão, né, que é uma curiosidade, mas que nos planos de arborização, né, tem a questão também dos plantios de árvores em calçada, calçada ou passeios, né, dependendo da região do país, as pessoas chamam a calçada de passeios. Em Sergipe é calçada, não sei aí na região de vocês, mas tem alguns planos que contemplam o plantio em calçadas. Até o Rafa perguntou lá na plantaria semana passada quais eram os espaços, como era, e aí eu comentei com ele que deveria buscar no plano de arborização, porque cada plano de arborização tem um sistema, tem as dimensões corretas, né? É calçada, André. Passeio, aí quando fala passeio, eu sempre falo, passear para onde? É calçada. Então, como eu falei, cada cidade, né, tem um critério de planejamento, assim como essas áreas devem ser gerenciadas. E tudo tem os seus planos diretores, como eu falei, comentei, né, a importância dos planos diretores, e dos códigos também de urbanismo, que saiu, o André pode explicar depois, esses códigos de urbanismo que eu não entendi muito bem, mas deve ser questão de planejamento, gestão urbana, né? E dentro do sistema de áreas verdes também, que é um tema que está... Na verdade, é um tema que é pouco ouve se falar, mas que ainda é mais conhecido. Temos outra estratégia, que é a infraestrutura verde. E o que é essa infraestrutura verde? Existe a infraestrutura verde e a infraestrutura azul dentro das cidades, né? E a verde corresponde a tudo que é vegetação dentro dessas cidades, né? Das regiões. E a infraestrutura azul está correlacionado com os córregos, corpos d'água, tudo que for referente aos corpos hídricos. E a nossa infraestrutura verde, que é a nossa base hoje, né? Que está ligada à questão da arborização, sistema de áreas verdes. Então, o que é, né? Ele vai incorporar a renovação e a adaptação de infraestruturas existentes à questão da vegetação, né? Por exemplo, como é que eu vou explicar? A criação de parques, novos parques, praças, né? A questão dos remanescentes, das nossas florestas, considerando, assim, os valores e as funções dos ecossistemas, que é aqueles benefícios que eu vou falar mais à frente, mas, por exemplo, a criação de a adaptação e renovação de novas infraestruturas, com parques, etc., áreas de lazer, para, por exemplo, fornecer bem-estar, diminuir as ilhas de calor nas cidades. E isso cria conexões, né? Também cria conexões eles com a vegetação nativa, com os fragmentos florestais que ainda existem dentro da cidade, ou até mesmo fora da cidade, cria essas conexões, os corredores ecológicos, e assim mitiga, né, diminui os efeitos adversos da urbanização ou da estrutura cinza, né, que tem as grandes cidades, no caso. Isso está totalmente entrelaçado com o nosso desenvolvimento sustentável, que dentro da infraestrutura verde e também dentro dos sistemas sistema de áreas verdes urbanas públicas, temos a proteção, temos áreas protegidas legalmente e que isso favorece, né, a proteção e a criação de novas áreas. As APPs são as áreas de preservação permanente, que é aquelas que a gente não pode mexer, tem que ficar lá conservada. As unidades de conservação, que são unidades que têm várias categorias, tem o de uso sustentável, também tem aquelas de proteção permanente, entre outras áreas protegidas. E explicando agora como sistema de áreas verdes públicas e como classificam, né, para que a gente possa observar na cidade e que a gente também possa perceber que temos vários caminhos de atuação dentro das cidades e dentro dos nossos futuros projetos, né? Gente, eu estou indo rápido demais, vocês estão conseguindo entender, porque eu acabo, às vezes, atropelando palavras, falando rápido realmente. Tá perfeito, André. Francis, Tá desculpa, Francis, perdão. Tá perfeito.
É porque, assim, só explicando, tá uma coisa realmente mais burocrática, mais questões de leis. É só para a gente ter ideia que, infelizmente, se a gente quiser aplicar um projeto, temos que passar por todas essas etapas, tem que saber conhecer as legislações dos nossos documentos, né? E que a arborização urbana realmente é isso. Somente a parte de ir lá plantar que vai ser prática. Mas todo o planejamento é assim. Então, os sistemas de áreas verdes, elas se classificam de acordo com a função que exerce dentro dos centros urbanos, né, do espaço urbano. Então, os canteiros, excluindo as calçadas, como eu falei, por causa da permeabilidade, né, do solo, temos os canteiros, as praças públicas, os parques públicos de recreação, os complexos de lazer e aquelas áreas protegidas legalmente, né? A APP, o C, outras unidades. E elas são, quando isso, dependendo do plano diretor, do plano de arborização da sua cidade, elas são agrupadas em categorias. Nesse caso de estudo aqui, elas foram divididas em 4, que são áreas associadas ao sistema viário, os canteiros, por exemplo, áreas potencialmente coletivas, que essas potencialmente coletivas podem ser praças públicas, parques públicos, que estejam com algum dano, que apresenta alguma irregularidade, e como disse, potencialmente elas podem ser usadas futuramente como espaços coletivos de lazer, como parques. Elas também, eu acho, podem ser consideradas aqueles espaços vazios que a gente encontra nas cidades. Temos as áreas verdes de uso coletivo e as áreas protegidas, né? Essas áreas protegidas estão ligadas a essas unidades de conservação, áreas de proteção, que são legalmente realmente protegidas. E quando a gente fala de sistemas de áreas verdes públicas, quando a gente conversa e fala assim sobre praças públicas, áreas verdes, complexos de lazer, qual é a imagem que vocês têm? Quais situações vocês veem à cabeça de vocês, assim, tipo, onde estão sendo inseridos esses espaços? Em regiões, né, realmente nos centros, áreas de interesse comercial, e sempre, né, tipo, você não vê áreas de lazer, geralmente não vê centros periféricos, não vê realmente, além de outras vulnerabilidades que existem nas periferias, né? Mas geralmente são essas categorias, e que a gente tem um mundo aí para trabalhar, ainda para mapear essas áreas dentro das nossas cidades. Mas são essas categorias. Tem todo um lance de chave de classificação para você poder classificar essas funções dentro dessas categorias. E dentre essas aqui, eu ia falar dentre essas aqui, qual a que vocês acham que a gente consegue trabalhar melhor o nosso tema de cidades resilientes, cidades sustentáveis? Vocês têm ideia? Assim, o qual é, tipo, canteiros, praças públicas, parques públicos, complexos de lazer, áreas protegidas. O que vocês acham que a gente consegue, nesse momento, na verdade, né? O que é, vamos dizer assim, mais fácil de trabalhar, de fazer alguma ação. Canteiro? Oi? No momento do Covid, canteiro, na minha opinião. Não, assim, não, não só no momento do Covid, mas sobre questão de relação, como é que vamos falar? Que a gente consegue com o material que temos, assim, com o que a gente tem estudado, trabalhado, com o que a gente tem de leis a nosso favor, de acessibilidade. Parque e praça, sei lá. Isso é difícil. Então, e agora, levando para o contexto de função social, de cidades resilientes, cidades sustentáveis. Vocês falaram canteiros, praças e parques, mais ou menos. Dentre esses, qual que a gente consegue trabalhar melhor a questão de cidades resilientes, sustentáveis, levar a questão social também para
para esses planejamentos de gestão urbana. Ô, Francis, mas você fala nas funções ou nas categorias? Nas funções. Eu acho que praças públicas e parques. Mas eu não acho que nada seja excludente, assim, na verdade. Mas pensando aqui no que é mais fácil da gente mexer sem precisar de autorização aqui, autorização ali, falando enquanto engaja, né? Enquanto GT. Eu acho que praças e parques. Então, vocês acertaram as praças públicas. Por quê? Porque geralmente está dentro do cotidiano da população, né? São os espaços mais importantes, principalmente nos grandes, assim, nas cidades que ainda são meio que tipo interiores, que é onde tem mais concentração de jovens, né? População também. Tem praças que ficam em frente a igrejas, né? Então tem grande público. Então as praças elas tornam-se a categoria, vamos dizer, não mais importante, né? Porque nada é excludente realmente. Mas dentre essas categorias são as que a gente consegue trabalhar a missão social. Porém, né, a gente percebe que quem gosta de andar em praças, quem percebe a qualidade e o conforto ambiental, elas ficam muito a desejar. Porque a gente realmente não vê grandes estruturas em praças, né, ou então muitos investimentos. E também tem um fator importante que em grandes cidades, principalmente cidades grandes, essa é a categoria, né, dentre canteiros, praças públicas, parques, complexos de lazer, áreas protegidas, jamais, né, vai ter dentro de bairros, né. Então, ela é a categoria que tem maior frequência dentro desses bairros e que tem a maior presença de vegetação, né. Então, tem aí esse lado social e ambiental. E para a criação dessas cidades sustentáveis, deixa eu ver se eu não tenho mais alguma coisa. Dentro dessa questão de cidades sustentáveis, né, dentro da agenda de gestão, para que torne-se cidades sustentáveis e tal, cidades resilientes, a gente tem que abordar várias características que não é somente a áreas verdes, né, mas habitação, e que conversa com as áreas verdes, né, que é a habitação, mobilidade urbana, qualidade do ar, que é um dos benefícios prestados pelas áreas verdes, saneamento também, oferta de água, gestão de resíduos sólidos, entre outros. Então, é uma combinação de vários fatores, né, que pode estar aí associado a esse sistema de áreas verdes e aos parques. E que para isso a gente tem que propiciar as condições que assegurem a qualidade de vida, né? E que, mesmo que a gente propicie as condições, tem que ver se a gente está propondo que essas condições não vai interferir no ambiente negativamente, porque a gente vê a gente às vezes até pode ver reforma de praças e tal, mas que em um certo momento essa reforma ela pode afetar negativamente o ambiente, né? Ou então, por exemplo, recente em Aracaju está fazendo lá a questão lá das, como é, Larissa e Manuca? A renovação das, não é pista, mas do negócio, passa os ônibus, os carros, qual é o nome? Gente, eu esqueci o nome do negócio. As rodovias, não é rodovias, enfim. O negócio lá que passa os carros. E com isso, derrubaram várias árvores e falaram que ia recolocar em outro local e tal, porém até hoje não sabe se vão fazer e tal, enfim. Mas a gente tem que ver se a gente também, através de achar que está segurando a qualidade de vida, mexendo em uma dessas categorias aqui de habitação, mobilidade urbana, não está interferindo em outra, né? Porque o que a gente precisa mais é diminuir as vulnerabilidades, né? E que tudo isso aqui tem que ser contemplado com essas medidas de adaptação. Então, para também ter a categoria de cidades sustentáveis, pensar planejamento de criação de sistema de áreas verdes públicas, de praças, a gente tem que primeiro ver as vulnerabilidades, essas vulnerabilidades que estão sendo expostas, para ter condições de assegurar a qualidade de vida, mas também não afete negativamente o meio ambiente.
Agora eu vou passar por uma parte mais técnica também, e que está envolvido com essas questões de adaptação de vulnerabilidades, tá, com a criação de áreas verdes, e que é mais um exercício também para vocês, dentro do plano diretor, estratégico da cidade, e nacionalmente a gente tem um Plano Nacional de Adaptação, que é do Ministério do Meio Ambiente, lá de 2015, e esse Plano Nacional de Adaptação, ele possui 11 estratégias de adaptação. Dentro dessas 11 estratégias, a gente tem as estratégias de cidades, que tem como um ponto focal o Ministério da Cidade. Eu coloquei essa interrogação aí porque eu não sei se ainda existe, se foi extinguido, né, nesse novo governo que saiu acabando com várias coisas. Aí eu queria saber se Érico ou André, a Érica também sabe se ainda existe o Ministério de Cidades. Existe mais não, né? Então, não existe mais, Francisco. A gente fez posicionamento sobre na época. O que acontece que a gente tem agora é o Ministério do Desenvolvimento Regional, que não é uma ideia ruim, mas muito do que era para cidades, ou foi para ele, ou então foi extinguido. Então, é um trabalho assim que foi interrompido muito abruptamente, né? Falava-se que o Ministério poderia voltar, até porque era um ministério muito cobiçado, porque ele lidava com grandes obras de infraestrutura, inclusive coisas assim, desses planos gigantescos, então rolava muita grana. Mas, de fato, não existe mais. É uma pena, assim. Se bem que eu não sei qual outro país da América Latina que tinha um Ministério das Cidades, acho que só o Brasil e o Chile que tinham. Aqui na América do Sul, pelo menos. Tem que investigar mais depois. Mas... Nossa. É isso. Então, dentro desse finado ministério, eles que tinha essa função, né, para esse plano, né, para melhorar a elaboração, aplicar, na verdade, os planos de adaptação, né, das cidades frente às mudanças climáticas, que poderia até, né, agora, se existisse, intervir e tipo planejar como será o futuro das cidades, né, pós-Covid, porque é um plano de adaptação e ele foi criado com a missão de melhorar a elaboração, implementação e gestão de políticas públicas voltadas para o recorte territorial urbano, né? Para o quê, né? Para, enfim, fazer o quê com isso? Tornar as cidades mais humanas, social e economicamente justa e, claro, ambientalmente sustentável, por meio dessa gestão democrática, né? Porque tinha toda a questão da participação, né? Popular, não sei se existia, mas tinha uma gestão democrática ali. No planejamento urbano, habitação, envolvia a mobilidade urbana, saneamento, acessibilidade e todos os outros temas que a gente costuma trabalhar dentro do GT, né? Então, assim, foi realmente uma perda muito grande, e porque a gente tinha esse ponto focal, Universidade das Cidades, tinha toda essa gestão democrática, mas, enfim, eu fiquei realmente em dúvida, mas aí eu trouxe para fazer essa pergunta aqui, porque eu não estava muito por dentro. Enfim, com isso, né, quando a gente fala de Plano Nacional de Adaptação, é porque a gente quer adaptar cidades frente a algo, nas mudanças climáticas, pandemias e tal, e diminuir essas vulnerabilidades. E dentro das cidades, quem são os mais vulneráveis? Os vulneráveis socioeconomicamente? São as pessoas pobres, né, que estão em vulnerabilidade, seja em saneamento básico, seja em insegurança alimentar, como Larissa já disse umas semanas atrás. Então, ele servia para isso, né, para diminuir essas vulnerabilidades, adaptar também, perceber as variedades de comportamentos que influenciavam diretamente o risco à mudança do clima, a outros tipos de vulnerabilidades, que se dá, isso dentro de cidades, né, devido à ocupação urbana, né, com a supressão da vegetação nativa, com a questão que vai trazendo vários problemas, seja de saneamento básico, de a falta de acesso à água, de mobilidade urbana. Então, dentro desse Plano Nacional de Adaptação, na estratégia de cidades, era mais ou menos isso estava inserido dentro, né? E aqui essas perguntas eu coloquei justamente para a gente pensar
que a gente deve olhar realmente para aqueles que estão mais vulneráveis, porque não se cria uma cidade sustentável, resiliente, pensando somente nas zonas mais nobres, né? Mas eu acho que tem que começar de fora para dentro, né? Colocando numa linha assim, tipo assim, periferia para os grandes centros, para que a gente consiga realmente atender a todos, né? E a todas. E todas essas diretrizes, como eu falei, a gente tem um arcabouço legal, assim, bastante, como fala? Tem, enfim, tá tudo sendo desmontado, né? Mas a gente tem um arcabouço legal até então, que permitia que a gente conseguisse fazer várias coisas. O problema é a sua implementação, né? Então, todas essas diretrizes conversam com as premissas básicas, né, de adaptação em centros urbanos e são importantes para a redução de risco, né, como falei, na diminuição dessas vulnerabilidades, relacionado tanto à mudança do clima, sobre como vários outros aspectos. Com isso, a gente tem, quando a gente consegue diminuir essas vulnerabilidades, a gente consegue criar essas cidades resilientes. E uma das áreas de atuação do Ministério das Cidades, que agora eu não sei como é que vai ficar, tinha vários aspectos, vários programas, mas eu trouxe esse exemplo que é o do programa Minha Casa Minha Vida, que é um exemplo claro que a gente consegue ter vários instrumentos aí trabalhando, várias leis e vários benefícios, né? E o programa Minha Casa Minha Vida, ele é um instrumento bastante importante, não somente para fazer com que trazer moradia digna, né, às pessoas, à população mais carente e tal, principalmente em zonas rurais. Ele é um instrumento para recuperar áreas degradadas, ambientalmente frágeis e de mananciais, promover a ocupação de vazios urbanos, esses vazios que eu falei, e a expansão urbana de forma planejada. E essa questão do programa Minha Casa Minha Vida, que tem a ver com a questão de áreas verdes, eu não sabia até então, até o encontro nacional, e conhecer a Jéssica, que é a que eu falei do plano diretor, que ela conseguiu lá aplicar o projeto em Confresa. Ela falou, olha, no programa Minha Casa Minha Vida, tem projetos de arborização, de plantios e tal, porém as cidades elas não aplicam, mas que é obrigatório. E a falta de conhecimento nos leva a isso, a deixar passar, né? Porque, por exemplo, foram aplicados vários projetos, eu conheço vários projetos lá no interior de Glória e tal, que foram aplicados, mas que não tiveram realmente a implementação de um sistema de áreas verdes, mas que é obrigatório. Então, achei bem interessante e trouxe também para que vocês tenham conhecimento futuramente também. Não sei se vocês soube também desses projetos e que não sabia também que era, além da moradia, estava ligado à questão de recuperação de áreas degradadas. E nisso, né, meio que acabou esse arcabouço que eu dei falando sobre lei, diretrizes, o que a gente tem que ficar ligado. Aí eu queria aí agora para ir para a parte de arborização, que é rápido, eu acho que não vai ter 5 minutos a mais, não sei, tipo assim, é bem rápido mesmo. Queria saber se até aqui essas informações foram úteis, se vocês gostaram, porque eu quis realmente trazer um apanhado de informações para que a gente se prepare, né? Eu vou passar essa apresentação também, para que a gente se prepare melhor nas nossas ações, mostrar que temos um arcabouço, apesar de algumas coisas serem extinguidas nesse governo, mas a gente tem um arcabouço legal, temos instrumentos, mecanismos, e só falta realmente a aplicação. Eu não sei, eu nem li o que o André falou, né? Porque o que ele escreve eu não leio. Mas, enfim. Tá ótimo, Francis. Então, agora eu vou passar para a questão de arborização, que eu não montei o slide, gente, eu não terminei mesmo. Mas aí eu vou apresentar no documento. Mas aqui, antes de mais nada, eu consegui colocar esses 4... Agora falando realmente de arborização urbana, né? Vocês vão ver que realmente é muito pouco e que não ia abranger muito, assim, não ia ampliar nossos horizontes para pensar nos nossos posicionamentos. Que essa realmente é a ação de plantar árvores. E os benefícios, né?
é, é cuidado ao plantar árvores na cidade, né? A gente tem que ter conhecimento das espécies e plantar árvore, tipo assim, como eu falei, os sistemas de áreas verdes, eles vão naquelas categorias, né? Tem as de áreas protegidas, enfim, os espaços de lazer. Na cidade, a gente tem que perceber, nos parques, na verdade, essas árvores potencialmente invasoras. Por quê? Porque elas se reproduzem muito fácil, elas dominam outras espécies que são nativas, e se adaptam realmente a qualquer meio. E geralmente o que a gente encontra em arborização urbana, na cidade, são árvores invasoras, potencialmente invasoras, exóticas, principalmente em Sergipe, o que a gente mais vê é o quê? Nim e figos. São duas espécies que não são nativas, eu acho que é da Índia e a outra são duas espécies, eu não lembro se é da Índia, uma área lá da outra enfim, não lembro, mas são invasoras e elas são implementadas nas cidades porque é fácil, elas têm fácil adaptação, também custo-benefício em relação às outras. Por exemplo, você consegue plantar, tipo, arrancar um galho do figo, enfiar na terra lá, ele nasce. Então, se você não tem muito custo com isso, ao contrário, por exemplo, de caideiras e pês, que geralmente são espécies mais caras, as prefeituras geralmente compram essas que são mais baratas, porque tem realmente fácil de disseminação, né? E evitar espécies tóxicas com espinhos, né, que causem alergias ou que tenham desenvolvimentos desconhecidos. A gente eu já vi diversos casos de espécies tóxicas em ambientes tipo de passeios, de calçadas. Dentro lá da Universidade Federal de Sergipe, tem uma espécie tóxica que ela é abortiva e ela dá muitas flores. Então, assim, muita gente chega lá, tira para cheirar as flores, sabe? E ela é totalmente tóxica para mulheres grávidas. E as pessoas sem conhecimento nenhum, vai lá, cheira e tal. A gente, nas aulas de botânica, a minha turma já tirou para fazer o estudo, a gente chegou lá e falou, não, ela é tóxica, não pode e tal. Mas, assim, é plantado normalmente, porque ela é bonita, né? E ao escolher, cuidado também para não prejudicar a acessibilidade e a circulação com plantas grandes em calçadas estreitas, né? Também tem essa questão de árvores frutíferas, como a Larissa falou, tipo, plantar jaqueira em estacionamento. Gente, a jaqueira e manga são um perigo, é um perigo constante. Primeiro, também que amassa os carros, planta tem toda aquela viscosidade, né? Então muita gente cai em calçado e tal. O jamelão, então tem que ver essas espécies. E essas plantas grandes, né? Tem toda a questão das calçadas, né? Que eu chegou a comentar, né? Do espaçamento que tem que ter a calçada. Também os canteiros pequenos, eles também comprometem a estabilidade da planta. Assim, a gente faz às vezes um canteiro, ou então só o espaço para uma árvore, só que quem não tem conhecimento da fisiologia da árvore, do tronco, às vezes estrangula a própria árvore. Tipo, nos primeiros anos, tudo bem, ela está lá desenvolvendo, mas a partir que ela se torna uma árvore adulta, o seu tronco começa a estar lá, tipo, enforcado a cova que fizeram, e isso futuramente, por isso que tem muitas cidades, ruas de São Paulo, que muitas árvores caem em épocas de chuva, e quando você olha a árvore, lá no tronco, ela está por dentro oca, né? Então tem vários problemas que depois futuramente causa cupim e outros problemas com estrangulamento. Podas mal feitas também prejudica, podas mal feitas é entrada para doenças, insetos que podem prejudicar toda a circulação da planta e tal, e com isso causa morte, enfim, tombamento. Então, esses são cuidados ao plantar árvore. E agora eu vou falar um pouco, como eu falei, não terminei a apresentação, sobre isso aqui é da Planta E, gente, esse documento. Vocês estão recebendo de segunda mão, porque eu já fiz em primeira mão com algumas pessoas, então vocês estão de segunda mão. Deixa eu só... Então,
arborização urbana. O que é agora, de fato, como trabalhar a arborização urbana, quais são os seus benefícios? Os benefícios, além daquela função paisagística, social que a gente falou, né? A função também ambiental, ela cria espaços de identidade e de referência do local. Então, seria muito legal que, não somente os centros urbanos, eu toda hora estou falando disso, né, para ficar realmente grudado na cabeça de vocês, que a gente também deve pensar nesses espaços de referência, identidade, questão paisagística, em centros não convencionais, que são centros periféricos, que tem toda aquela... A gente percebe que é uma estrutura cinza, né, são locais poucos... enfim, que não tem nada de interessante, vamos dizer assim, não tem nenhum espaço de lazer e tal. E nenhum espaço verde. E tem toda essa questão, né, de quais são os lugares que são planejados a arborização. No plano de São Paulo, eles são classificados em 3 locais de planejamento. São 3, na verdade, 3 tipos de planejamento. Tem uma arborização de passeios em vias urbanas, que é nas calçadas, né? A arborização em áreas livres públicas e a arborização em áreas internas públicas e privadas. E isso a gente pode fazer jardins, área ambiental, como falei. Nessa área ambiental eu coloquei como estava em dúvida realmente, mas entra naquelas áreas de proteção legal, né? A criação de parques verdes urbanas, restauração, enfim. E, além disso tudo, a gente tem que respeitar, né, levar em consideração os aspectos biológicos das espécies. Como eu falei, questão do tronco, aqueles cuidados que eu falei anteriormente, né? Os aspectos físicos referentes ao local, que é aquela questão das calçadas, respeitar os limites, as dimensões, se a espécie futuramente ela tem fiação e ela vai chegar até essa fiação para não ter problema depois, né? E como eu falei, eu não tenho como trazer aqui a aplicação de um plano de arborização, sendo que cada região tem uma legislação vigente, né, distinta. Mas que a gente tem que ver, tem que garantir a segurança e a mobilidade dos usuários nesses espaços, né? E, enfim, isso tem toda aquela questão da gestão urbana que eu falei anteriormente. E os benefícios, inúmeros benefícios, como elevar a permeabilidade do solo e controlar a temperatura, né, aquelas ilhas de calor, interceptar a água da chuva, proporcionar sombra, funciona como corredor ecológico entre os remanescentes das florestas. Também, grandes parques, né, eles agem como barreira contra ventos, ruídos, né, e alta luminosidade, diminui a poluição do ar, melhora a qualidade do ar, que esse é um dos benefícios que as cidades hoje mais precisam, né, de funções, de mecanismos, de estratégias para melhorar a qualidade do ar, principalmente agora. Eu estava vendo um estudo, eu acabei esquecendo de pegar a referência, mas que do que mais intensificou o Covid, a contaminação, foi a qualidade do ar, ou seja, a não qualidade do ar, né? Foi o que também prejudicou, né, na questão da contaminação da Covid. Porque, para quem não sabe, a qualidade do ar é um dos problemas não crônicos, ou que causa as doenças não crônicas, e que ocasiona mais morte no Brasil, né, com doenças respiratórias. Tem toda essa questão de sequestrar o carbono, né, de armazenar carbono. A questão de lazer e bem-estar psicológico, que funciona, né, que traz esse benefício. E também, dentro das cidades, garante a reprodução de alguns insetos, né, que está em declínio, no caso, e pássaros também, que controla alguns vetores de doenças, né, por exemplo, baratas, os outros insetos, até mesmo pragas urbanas, como ratos, baratas também, pragas urbanas, ratos, outros vetores de doença, né, e a questão da atrair aves, já falei, né, outras aves, né, porque pássaros também, nem todo pássaro é uma ave, não sei se você, enfim, nem todo pássaro é uma ave, então pode atrair aves também. Então, esse aqui ainda não sei se está no Drive não, esse documento aqui, porque eu criei com as frentes de trabalho da Plantae. Aí eu estou terminando ele. Enfim, por isso que eu não repassei ainda, porque está em construção. Aí, antes de fazer esse posicionamento, ou antes de fazer aquela apresentação, eu tinha feito isso aqui primeiro, e coloquei isso aqui que está em construção ainda. Eu vou ler, está em construção, então pode ser melhorado. Isso a gente pode pegar como também um dos nossos posicionamentos, né?
Também devemos pensar em como atingir os bairros urbanos periféricos, pois são os territórios que mais sofrem com as consequências das crises climáticas e ambientais, sendo estes, né, os territórios que menos recebem, ou não recebem, na verdade, né, subsídios para a criação de espaços verdes, áreas abertas de lazer, outros espaços de mobilidade. Sofre também com os problemas, né, os enfrentamentos com infraestrutura e saneamento básico. Quando eu falo aqui infraestrutura, é toda aquela questão de infraestrutura verde, azul, e só tem a infraestrutura cinza, né, a estrutura cinza. Consequentemente, eles ficam à margem do desenvolvimento. O Xanzé tá aqui, nojento, sai do meu documento. Enfim, é porque Bia migrou, né, aí tava migrado mesmo, mas tá lá dentro do Drive, agora realmente da planta E. Eu tinha esquecido. É porque não tinha ninguém lá não, aí a gente migrou. André, mentira, você pode ficar, viu? Sabe por quê, rapaz? Então, consequentemente, fica na margem do desenvolvimento. E isso tem muito a ver hoje com a questão do Covid, né? Que a gente não tem espaços de lazer nessas regiões. Como é que a gente pede para que as pessoas fiquem calmas, fiquem em casa, se, tipo, na sua casa, nessas periferias, não tem a questão de saneamento básico, estão em insegurança alimentar, como a Larissa muito bem falou, não tem uma qualidade de vida ali, e que tipo de cidade estamos construindo, né? Porque se a gente está pensando em cidades sustentáveis, resilientes, a gente está jogando todos os problemas, está criando mais vulnerabilidades para as periferias. Então, assim, um grande apelo que eu faço na hora dos nossos posicionamentos, na hora que a gente está criando esses projetos, é pensar também em atender aqueles mais vulneráveis, né? Para tentar diminuir essas vulnerabilidades e, assim, caminhar junto ao desenvolvimento sustentável e às cidades resilientes. Então, gente, essa foi minha apresentação. Espero realmente que tenha gostado com todo esse documentação que eu trouxe. Mas é isso. Acabou. Arrasou, Francis. Bate palmas pra mim, já que vocês não batem. Uhul! Liga no microfone. Ei, eu quero palmas, gente. Eu vou ficar triste. Ligue um microfone, batam palmas pra frente. Uhul! Brilhou, Francis, brilhou. Eu ia sair triste, sério mesmo. Não, mas, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado mesmo, que a gente tenha uma visão de que a gente não vai construir cidades sustentáveis, resilientes, e não adianta a gente estar pensando em arborização urbana, criação de áreas verdes, arborização, se a gente também não pensar na função social e nessas pessoas que realmente são as que mais sofrem, porque não adianta a gente pensar somente na função ambiental, né, na pauta ambiental, se a gente não pensar no social. E é isso, real. Do jeitinho que eu ensinei. Usando contra mim, né? Claro. Quem mais levanta essa bandeira aqui além de mim? Pois é. Então a gente tem. Nossa, real. Quando eu pensei só na Bárbara falando isso. Porque realmente cidades sustentáveis, resilientes. E cada vez que a gente pesquisa, mais a gente acaba tendo conhecimento, mas fica legal de estudar, porque a gente vê que a gente tem muitos mecanismos, só que realmente a implementação, que é o que ferra tudo, né? A gente, olhando assim, a gente tem um arcabouço legal, tem informação, sabe? Estamos realmente preparados, porém, quando a gente chega, não tem ação, né? Então, é mais ou menos isso. Eu vou tentar passar, porque isso aqui eu coloquei tudo no slide, tudo que está no slide, eu tenho copiado à mão. Gente, é uma bagunça, eu vou tentar copiar tudo para vocês. Mas é isso, alguma dúvida, gente? Não. Francis, eu não fiquei com nenhuma dúvida, mas eu gostei muito do assunto, assim, de verdade, ficou muito bom, ficou muito claro. Eu vou até aqui abrir um espaço rapidinho para os comentários, porque eu sou falastrona mesmo, todo mundo aqui já me conhece nesse sentido.
Muita coisa, por exemplo, eu não lembrava, apesar de eu já ter lido, né, a questão do Estatuto das Cidades, que, para quem não sabe, ele perdeu um pouco a efetividade, né, o alcance dele com o fim do Ministério. Na verdade, o Ministério foi criado também para efetivar ele, isso lá no governo do Lula, em 2001, se eu não me engano, enfim. Ele é 2001 mesmo, o Estatuto. Isso mesmo, foi quando ele foi criado. O Ministério também relativamente novo, né, comparado, por exemplo, com o do Chile, que existe desde 64, se eu não me engano. Mas é uma questão também que a gente, é o que eu falo no Brasil, eu falei desde a nossa aula de governança, né? A gente tem muita lei, muita coisa linda e maravilhosa no papel que não se traduz na realidade. Então, muito da gente fazer os posicionamentos é justamente pensar nessa defesa, o que a gente quer que saia do papel. Saia do papel para a realidade mesmo. O Francis citou muitos exemplos de São Paulo também. Quem não conhece aqui São Paulo, quiser um dia fazer um tour por bairros de péssima arborização, me chame, eu conheço vários. A Lapa é um deles, inclusive, onde eu nasci. Mas também são coisas muito antigas, né? Árvores que estão há mais de 40, 60 anos aqui, e que estão sentindo a cidade em cima delas, e aí a gente vê todos esses casos. Por exemplo, 100 árvores caíram no bairro da Lapa em 2018, por exemplo. Aí você pensa, nossa, tem tanta árvore, né, num bairro como aquele. É bem complexo mesmo. Agradecer você, Francis, me fez pensar em várias coisas. Obrigado por reforçar a importância de não sair plantando em todo lugar. Eu espero que todo mundo tenha ouvido isso, tá, gente? Aqui em São Paulo é passível de multa, inclusive, e voz de prisão. Não prisão, mas deter, né? Já vi caso assim. Não sei mais o que falar, gente. Podem falar, por favor. Antes de alguém falar, eu ia trazer alguns exemplos, só que eu não achei, na verdade, para colocar no documento, né? Mas tem alguns estudos bem legais de cidades que estão contribuindo com a questão da arborização do sistema de áreas verdes. A cidade de Campinas, eles estão elaborando um plano que está na segunda fase e é sucesso, assim, é referência nacional, que eles utilizam múltiplos critérios de plantios. É uma coisa bem real, usando uma tecnologia muito massa de mapeamento. E eles não consegui trazer, mas a gente pode pesquisar depois. Tem o da cidade de Extrema, que eu já pedi até para o Rafa, eu fui olhar nas conversas e perdi. O Rafa pesquisou lá do Extrema, não foi, Rafa? Também eles estão, a Secretaria de Sustentabilidade e Desenvolvimento, Secretaria Verde, alguma coisa assim. Eles estão fazendo um caso bacana também, um projeto bastante legal lá na cidade de Extrema. O Estado do Espírito Santo também. Palmas é tipo um sucesso, assim. Eles têm o maior sistema de reserva legal também. A cidade é toda planejada para arborização, para sistema de áreas verdes, para reserva legal. Então, assim, Palmas, se vocês for pesquisar, até por foto, vocês conseguem observar a área verde deles. E todas essas cidades, eles têm uma administração mais progressista mesmo, que entende a valorização, que entende a importância dessas áreas verdes. E que, por mais que a gente está passando por um governo assim, pessimista, que, enfim, não se importa muito, eles estão fazendo um bom acompanhamento nas suas regiões e tal, que é muito legal se a gente for olhar essas regiões, ver como eles estão trabalhando. Eu tentei até entrar com a prefeita ou com a secretária lá de Campinas para entender melhor os múltiplos critérios para plantar isso, só que ainda não consegui entrar em contato. Mas já outras pessoas estão usando esse mesmo sistema de múltiplos critérios, porque tem a questão de que não só plantar vai resolver todos os problemas ambientais e climáticos, a gente tem que ter áreas prioritárias para plantar, de plantios. Então, eles utilizam esses múltiplos critérios, é bem legal. Então, depois a gente pode até mapear e fazer um trabalho bem legal. É isso.
Mapear os critérios, Francis? Oi? Não os critérios, não somente os critérios, porque eles trabalham com linhas prioritárias. Tipo, sabe? Mas, tipo, essas iniciativas que deram certo e são iniciativas de governo subnacional, né? São de gestão pública mesmo. Então, entendeu? Campinas, a cidade de Campinas, e a cidade de Campinas eles querem fazer em conjunto com outras cidades também, né? Então é bastante legal, tipo, a gente mapear essas iniciativas. Se quiser me ajuda, você me fala. Essas coisas, querendo ou não, já fazem parte do meu dia a dia. Eu posso até falar com o meu professor, que ele foi gerente de projetos lá no Ministério. Então, também não é muito difícil achar lei, iniciativas. Eu e o Caio, a gente já fez um trabalho parecido com esse aqui também, coisa nossa. Eu devo ter alguma coisa, inclusive. Se você quiser, eu te passo. Eu vou aqui olhar e... Tinha muita coisa que eu tinha notado do ano passado. Então, assim, muita coisa eu perdi, né? Mas eu tinha até contato com o contato da prefeita. Eu não sei se é prefeita ou é secretária. Que foi a quem eu conheci, quem eu falei, que ela falou, mostrou. Foi no negócio se eu não me engano, foi do ICLEI. Enfim, sim. não lembro. Do evento lá do ICLEI, não lembro. Ou foi do de restauração no Rio, eu não lembro. Mas teve esses casos que eu tinha mapeado, né? Mas, enfim, a gente tá falando demais, vamos ver se o povo tem dúvida, assim. Precisando dessas coisas, já me pus à disposição de tu e de Beatriz. Mas acho que da minha parte é isso. Gente, alguém quer falar antes, por favor, porque senão eu falo até amanhã. Tô olhando para vocês com uma cara muito séria agora. Eu só queria dizer que foi muito bom, assim, para entender melhor o conceito, porque eu acho que eu tinha muito na minha cabeça, tipo, arborização igual árvores e praças, sei lá. Tem sido legal, assim, criar esses posicionamentos e fazer essas discussões, porque abre um pouquinho a nossa cabeça. E eu achei bem interessante também essa questão que você falou da gente pensar nas áreas periféricas, né? Porque é muito claro perceber a diferença, pelo menos falando da minha realidade, que é São Paulo. É muito claro quando você anda no bairro central, nos Jardins, e quando você sai um pouco, nem precisa ser muito, você sai um pouco dessa região, já muda tudo. Só isso. Sim, isso é verdade. Sobre essa questão de percepção, né? Quando eu fui para o Rio, eu fiquei na casa da Milena, eu acho que só a Bá conhece aqui. Uhum. Que ela mora... Eu esqueci qual é o bairro que ela mora, mas eu esqueci. É um bairro... Não é periférico, mas é um bairro... Eu não sei explicar, gente. Eu não sou de cidade, então não sei explicar. Mais humilde? Não é mais humilde, é um bairro grande, só que não tem arborização, não tem projeto de arborização. Enfim, é um bairro realmente bem urbano. E que não é tão humilde, mas também não é tipo Leblon, Copacabana, não, né? Realmente, eu acho que é periferia mesmo, que ela fala que é de periferia. Eu acho que é considerado um bairro periférico. Não é Tijuca mesmo. É um bairro periférico. E, nossa, eu cheguei lá, eu quase morri de calor. Olha que eu sou de Sergipe, né? Nordeste, sertão. Eu passei mal de calor, porque era um calor abafado e tal. Aí tudo bem. Aí, quando isso foi do primeiro dia, aí nos outros dias do evento lá do Rio, foi na Tijuca, foi na Copacabana, foi
nesses bairros que tinha um projeto de arborização, né? O André, cala a boca. E foi no de arborização. Gente, está gravado. E eu fui nesses bairros, né? Copacabana, Leblon, Barra. Eu nem sei nem qual foi os bairros que eu fui. Mas foram 2 que tinham um super negócio de arborização. E a gente percebe claramente a sensação térmica é muito diferente. É tipo assim, super diferente. E a gente percebe que as pessoas que, tipo, por exemplo, no bairro da Milena, tinha muito, tipo assim, era um ventilador, tipo assim, a casa dela, que eu fiquei na casa da avó, na verdade, não tem, tipo assim, se for pessoa com mais de 3, uma casa com 4, 5 pessoas, não sei como se sustenta, entendeu? Assim, com a questão do calor, o conforto ambiental, porque realmente não existe, sabe? Não passa um vento, não tem essa questão, realmente são ilhas de calor. Mas a gente percebe realmente a percepção de que bairros mais ricos, bairros que não são periféricos, eles são diferentes, assim, a questão, até a própria legislação funciona lá da arborização, né? Mas se a gente for pegar outros bairros periféricos, não existe legislação. Como a gente fala, tipo, a Deus dará, né? Então, essa percepção é muito grande e que eu acho que, claro, é necessário a gente fazer arborização em todos os cantos, mas eu acho que se for para atender os bairros nobres, essas coisas, eu mesmo não faço ação, porque eles não são vulneráveis, têm dinheiro para comprar água a todo momento, não. Mas é isso, assim, sabe? Eu tô falando como uma menina do Big Brother. Mas a gente tem que pensar realmente nos mais vulneráveis, porque eles que são que mais estão sofrendo agora. Tipo, os que vão sofrer mais. Os primeiros que morrem, sabe? Por causa de desconforto, qualidade do ar, saneamento, insegurança alimentar. Então, assim, se for para planejar, realmente, eu, Francis Andrade, sei lá, eu não faço projeto mais para bairros ricos, para bairro que as pessoas realmente já têm uma condição básica ali de igualdade, sabe? A gente vai fazer o que mais ali? Inserir mais o que ali naqueles espaços que já tem uma arborização urbana, já tem saneamento, sabe? Já tem qualidade de água, já tem distribuição de água. Então, a gente vai fazer mais o que ali? Só tá... É igual aquela frase que a gente sempre escuta, né? Ecologia sem luta... ecologia sem luta de classe é apenas jardinagem, sabe? A gente tem que estar inserindo realmente a questão social, diminuir as vulnerabilidades. Então, pensando nesse caso, é isso, assim, sabe? Você falando agora me lembra muito do Banco Mundial querendo vender projeto de jardinagem naquela conferência que eu fui. Ai, que vergonha que eu passo, gente. Como se fossem grandes projetos de conservação de biodiversidade. Pois é. Então é isso, gente. Tipo, a gente tem que atender realmente os mais vulneráveis. E, tipo, o primeiro passo para acabar com as vulnerabilidades, com as grandes crises ambientais e climáticas, é a diminuição das vulnerabilidades. E essas vulnerabilidades estão nesses centros, estão nas periferias, isso nas cidades, né? Isso a gente não está ainda nos expandindo para a questão das comunidades rurais, ribeirinhas, as tradicionais, indígenas, quilombolas. Caiçaras. Oi? Os caiçaras. Caiçaras, pescadores, enfim, é um mundo, mas em relação aos centros urbanos, as periferias, os centros urbanos periféricos, são aqueles que precisam realmente estar na linha de atenção, na linha de base para ser atendidos. Tem que pensar também como é que você cria essa relação com o espaço, né? Quando se trata dessa preservação. Quando, por exemplo, eu estava conversando... Na verdade, isso foi um caso que aconteceu aqui em São Paulo, aqui na Brasilândia, perto de onde eu moro. Os fundos da Brasilândia, as pessoas moram na encosta da Serra da Cantareira, que, para quem não sabe, é um dos poucos remanescentes de Mata Atlântica que tem aqui em São Paulo. É bem limites da cidade mesmo, que a gente brinca.
Só que aí o que acontece? Você tem pessoas que já são comunidades carentes sendo removidas desses lugares justamente porque é uma área de preservação, e eles vão subindo, vão subindo, vão subindo. Porque não tem casa para morar, né? Não tem lugar para pôr a minha casa, vou pôr aqui. E aí você tem que perguntar também, a gente tem que estudar qual é a relação que as pessoas têm com essa questão principalmente os mais vulneráveis, tem com essa relação com a natureza, assim. Será que eles entendem que é uma área que tem que preservar? Como é que eles se sentem em relação a, poxa, tô saindo porque tem que preservar essa área, mas também não colocando isso como uma coisa normal, né? No sentido de que você não deveria estar morando aí, a sua casa é extremamente precária. Então, você está morando numa área de preservação de área precária, você está sendo removido, mas pessoas que construíram uns 10 quilômetros mais à frente, casas mais chiques, não estão sendo removidas daquele buraco. Então, é de se pensar também para onde chega essa conversa, a conversa da preservação da natureza e como ela está chegando nas pessoas também. Sim. É porque também ainda eu não trouxe a abordagem, né, da relação da geografia, né, tipo, do recorte urbano, sobre a verticalização dos espaços, né, que ainda tem muito a ser debatido sobre a questão de como essas periferias se comportam, né, como das questões que você falou, que é reestruturar, né, reabilitar essas condições, esse recorte urbano, como eu falei lá, os espaços vazios, né? Dar uma função social àquilo. Os programas Minha Casa Minha Vida, como eu falei lá no início, que dava essa função e que eu não sei se tem mais, né? O programa Minha Casa Minha Vida foi cortado, o investimento eu não lembro agora exato, mas que tinha também essa função que não era somente a habitação, né? Mas também de revitalizar os espaços, dar função social, tem outros projetos dentro daquelas estratégias, que não é só a Minha Casa Minha Vida, que também revitalizava, tipo, as áreas revitalizava os rios, córregos, né, e dava uma função de lazer às áreas próximo aos córregos, aos rios, aos córregos não, né, a revitalização dos rios e tal, né, dava uns espaços de lazer, e, enfim, e que realmente os projetos, eles têm que estar baseados, eles têm que estar como prioritários essas áreas, né? Porque são as áreas que mais precisam. E que posteriormente, com essas áreas reabilitadas, a gente vai conseguir alcançar até os outros níveis que já são alcançados, na verdade, né? Que já foram contemplados. Mas é que nesse momento real tem essa importância, que é valorizar os espaços que eram vazios, unir a infraestrutura verde com a infraestrutura azul, que é um tema que deveria ser bastante abordado agora. Tem vários também dentro do projeto lá do Estatuto das Cidades, que eu não trouxe, mas que está envolvido com a infraestrutura azul, né? Eu não trouxe o exemplo porque estava falando da infraestrutura verde. Mas, através do Estatuto da Cidade e do plano de adaptação, esse 2015 que eu citei, que tem as estratégias e tem as estratégias da cidade, teve um exemplo de uma reurbanização de uma favela, e que foi bem sucedido, revitalizou um córrego, o rio, que era um rio na verdade, né, e deu uma função de lazer àquela comunidade. Então, assim, não é uma coisa de outro mundo, são coisas que a gente tem estrutura, tem equipamento, tem mecanismo, só falta realmente implementar e realmente fazer com que os governos visem mais essas regiões. Porque todos os projetos que a gente vê é no centro, em bairros que já são contemplados de alguma forma, que não estão em vulnerabilidades, mas que são pontos turísticos, são pontos econômicos e que é onde está mais investimento, né? Arrasou, Francis. Não poderia concordar mais. Francis, aproveitando aí que também surgiu a dúvida, conversando aqui que eu acabei caindo, né?
Posicionamentos, então, como a gente se estendeu, né? Na verdade, não, o tempo foi bom, né? Eu estava esperando um pouco menor por conta do que você tinha me falado, né? Mas que bom que você acrescentou mais coisas, no fim das contas. Se vocês não estão precisando dos posicionamentos ainda, a gente podia deixar para fazer semana que vem. E aí você podia reforçar o convite na Plantaí também. Sim, podemos pensar semana que vem. Eu também deixo aqui, cadê o Rafa? Aqui aberto para que o Rafa também, ele... Porque o Rafa está na Plantaí, no caso também, e o André, que o Rafa está na construção, para ver esses posicionamentos também. O Samuel, acho que não sei se está. Samuel, a gente acabou, né, de falar sobre a questão da... O Samuel acabou entrando depois, né, ele perdeu todo o debate, infelizmente. Mas a gente estava falando sobre arborização, né, que sistema de áreas verdes, que contempla tudo que é de espaços verdes, né, mas está gravado, tá bom, dentro da cidade, dos centros urbanos. E eu queria muito que, assim, pensando como Plantaí também, e pensando como GT Habitats Articulador, Rafa, ele já tem um plano, né, um plano de ação, que é no parque, mas que a gente também, como ele já fez esse plano, a gente poderia incrementar mais, assim, com ele ver esse plano e ver se a gente consegue inserir ele dentro dos posicionamentos, ou porque o dele é de parques. Mas tem outra pessoa também lá que está trabalhando com periferias na planta E. A gente atender, pelo menos, ver até onde vai nesses Ô posicionamentos. Francis, Oi. o nosso, a gente quer principalmente periferia. A gente pegou o parque, inicialmente é só, já que é o primeiro plantio, só para treinar, aprender, sabe? Tipo de iniciante, mas a gente quer periferia depois. Uhum. E justamente eu trouxe esse tema de não somente a arborização urbana, né, como vocês viram, é um mundo, sistema de áreas verdes, mas para mostrar que a questão não é somente da função ambiental, né, mas também tem toda uma função social, seja de lazer, seja, enfim, de outros espaços coletivos, e que dentro da questão do plantio de árvores, da arborização urbana, a gente, sei lá, criar espaços coletivos, revitalização desses espaços também, né, de espaços vazios. Eu mandei um documento para o Rafa, que é revitalização, que eu até peguei algumas coisas por ele, que é revitalização de um rio, e tem toda a questão de infraestrutura verde e azul. Eu não lembro mais de outros documentos, mas porque eu tinha muita coisa anotada já, né? Então só peguei e vim falar. Algumas coisas eu li nas estratégias, e se vocês procurarem as estratégias, coisas mais conceituais, burocráticas, e tem alguns planos de mitigação, mas que envolvem somente coisas climáticas, por exemplo. Enfim, ligados mais à questão climática mesmo, que não atende muito à questão social, assim, pelo que eu li, o que eu lembro. Mas a gente pode pensar eu vou dar o nome das cidades modelos, e a gente pode pensar em como elas estão atuando para criar esses posicionamentos também. E aí vale uma pena a gente estudar para criar esses posicionamentos em cima dessas referências. Além do que eu falei aqui, da gente tentar olhar as periferias. Prendeu bonitinho, Francis Neide. Tô orgulhosa. Mas no mais, eu acho que é isso assim mesmo. Francis, só para lembrar, a gente tem uma planilha com os lobby points, a gente está colocando material de referência lá também, se você quiser colocar lá, a parte da atualização, alguma coisa também. Uhum. Eu vou pesquisar novamente, né? Os conteúdos. Depois eu posso te mandar. Não, tá na descrição do grupo. O link da planilha, e aí já tem lá a gente já fez uma aba eu fiz de moradia, a aba tinha feito de governança e a Lari fez de segurança alimentar. Uhum. Eu estou enviando agora no grupo a apresentação, porque alguém pode precisar usar. Arrasou.
Gente, desculpa interromper, boa noite. Eu vou precisar sair porque eu tenho que resolver uma coisa do meu TCC, que eu não sei ao certo, mas como tá gravado, eu vou dar uma olhada depois. Na verdade, vou escutar, né? Eu não tenho que olhar. Mas é isso. Eu tô gostando do que a reunião tá tomando. Vão lá, avante. E espero fazer parte também. É isso. Boa noite e no mais é isso. Tchau. Tchau, Samuel. Boa noite. Nossa, mas obrigada. Francis, depois eu vou te mandar também o modelinho que a gente está fazendo para criar os posicionamentos. E aí. E aí é isso, a gente podemos ir construindo em cima disso, aí semana que vem a gente retoma o assunto, né? Até porque já dão quase 2 horas de reunião. E acho que é isso, gente. É isso. Qualquer coisa é só tirar dúvidas lá no grupo. Que a Francis responde. Obrigada, professor Tiburcio. Gente, agora eu também tenho que ir, porque eu tenho que resolver outros BOs do Engaja. Chega de BO, cadê suas férias? Pois é isso que eu tô atrás. Não, mas Meu olho ressecou, eu criei um ressecamento no olho nessa quarentena, então preciso diminuir meu ritmo de trabalho. Por favor. Mas é isso, gente. Boa noite. Eu vou comer de novo. Tchau. Obrigada, Obrigada, Francis. Obrigada a todos. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Qualquer coisa estamos obrigados.